Muito bem, boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o assunto nosso é esse aí, ó. É como enfrentar a fofoca e as calúnias. É um assunto interessante, né? Um assunto interessante e a gente vai olhar isso aí, claro, olhar da psicologia. Então vamos lançar um olhar psicológico sobre essa experiência. Preparei o texto para vocês, tá bom? Nós vamos fazer aquela leitura comentada, tá? E o texto a gente manda no grupo, tá bom? O texto a gente manda no grupo. Aqui a gente vai acompanhando aqui um pouquinho. E vamos então fazer uma leitura comentada, tá? E a ideia desse tema surge porque é um tema que incomoda muita gente. Essa situação da fofoca, da calúnia. Todo humano adulto tem alguma experiência com isso. Todo humano adulto tem alguma experiência quanto a isso. E arrisco a dizer que tem experiência em fazer e ser vítima. Então, todos nós temos aí alguma experiência nessa linhagem desse assunto que é interessante. Então, como enfrentar a fofoca e as calúnias? Vamos pensar então um pouco a questão dos caminhos psicológicos para que a gente, como que a gente pode vivenciar a paz e lidar com a questão mesmo da fofoca e das calúnias, tá bom? Então, primeira coisa, temos que ir entendendo o que é fofoca, o que é calúnia, porque essa diferenciação entre uma e outra, tá bom? Então a gente vai estar dando uma olhadinha aí, bonitinho, tá? Vamos aqui, tá funcionando o grifo, tá? Então, o grifo tá funcionando. Então, pessoal, olha, então primeira coisa, ó, todos nós em algum momento da vida já fomos alvo de comentários injustos e maldosos. Então a gente já foi de alguma maneira vítima, não é, de comentários assim. Então isso é uma realidade nossa, tá bom? Aqui todos vocês já passaram por isso. Então todos vocês tiveram experiência com isso. Ou melhor, todos nós tivemos experiência com isso, tá? Uma frase de torcida, uma história mal contada, um olhar enviesado. E de repente o que era simples se torna um rumor. E aí, olha, a fofoca e a calúnia não são apenas problemas éticos, são questões humanas profundas que revelam a fragilidade das relações e a dificuldade que temos de lidar com emoções e com a inveja, ciúme e insegurança. Então aqui já vem alguma ideia, tá? Já vem alguma ideia. São o quê? Questões humanas profundas. O que significa que, sendo muito honesto, sempre vai acontecer fofocas e calúnias. E aí o que acontece? A gente participa de alguns ambientes onde nós esperamos que não tenha fofocas e calúnias. A gente tem essa esperança. E aí você sabe, o lugar onde não tem fofoca e calúnia é no cemitério. Então lá não tem, lá todo mundo não fala mal de ninguém, não é? Lá, porque lá ninguém fala. Então é simples assim. Fora do cemitério, onde tem pessoas, então tem calúnia. Se tiver uma pessoa sozinha, a pessoa vai fofocar dela mesma, para ela mesma, tá bom? Então, assim, é uma questão humana profunda. Então, isso é uma realidade que aonde tem o ser humano tem essa questão. E aí, do ponto de vista psicológico, né, a fofoca, então aqui a ideia de fofoca é uma forma do quê? Uma forma de descarga emocional e busca por pertencimento. Então essa ideia de descarga emocional, tá? E busca de pertencimento. Então, a fofoca em si, aqui qual é a palavra? Fofoca. A fofoca em si é algo que dá prazer, então é uma descarga emocional, então as pessoas têm prazer de fofocar.
Elas se sentem muitas vezes bem fofocando. E a fofoca, ela faz com que a pessoa tenha a ideia de pertencimento. Então, onde tem um grupinho, ali tem o quê? A fofoca. Então, se eu chego e eu não participo daquela conversa, é sinal que eu não estou pertencendo àquele grupo. E aí eu reclamo porque muitas vezes eu quero pertencer ao grupo, mas o grupo fofoca, eu não quero participar da fofoca, mas eu quero participar do grupo. Então, aí eu me sinto como um peixe fora d'água diante disso. Então, o sentimento básico de quem fofoca é essa ideia de descarga emocional, tá? E de busca por pertencimento. Só que o que acontece? A fofoca, ela cria uma ilusão de intimidade. Então, ela cria essa ilusão. Dá-se a impressão que eu e você, a gente fofocando sobre alguém, dá-se a impressão que eu sou íntimo de você e você é íntimo de mim. É como se falar dos outros aproximasse as pessoas. É. Como se falar dos outros aproximasse as pessoas. Mas veja, na prática, o que a fofoca faz é realmente o contrário. Ela afasta, destrói a confiança e alimenta o medo. Então lembra, se eu e você estamos fofocando de outra pessoa, automaticamente eu deixo de confiar em você e você deixa de confiar em mim. Eu não vou falar tal coisa de mim para tal pessoa, porque tal pessoa fofoca, ela está fofocando comigo e a outra pessoa. Eu não vou focar com ele porque ele está fofocando de tal pessoa, ele também vai fofocar de mim. Então, o que acontece? Na prática, essa ideia de aproximação, ela não existe. Na verdade, ela acaba criando um clima de falsidade. Um clima de falsidade. Eu converso com você, você vira as costas e agora eu sei como que você é. Eu que não vou contar a minha vida para você. E a pessoa, eu que não vou contar a minha vida para ele. Então, não há na prática essa questão mesmo da aproximação. Pelo contrário, então afasta, destrói a confiança e alimenta o medo. Então, o que acontece? O nosso desafio é aprender a enfrentar essas situações. E veja, mais do que uma defesa pessoal, isso é um ato do quê? Maturidade. As pessoas maduras, elas vão aprendendo a lidar com esse tipo de coisa e de não dar tanta importância àquilo. Mas aqui estamos falando de fofoca. Essa expressão tão brasileira, tá bom? O apóstolo São Paulo, nas cartas, né, ele vai falar dos mexericos. Essa gente mexeriqueira, ele vai utilizar. Gente mexeriqueira. É a expressão bíblica para a fofoca, tá bom? Então, os mexericos. Muito bem, aqui estamos falando ainda de fofoca. O que há por trás da fofoca, tá? Então, primeira coisa, tire aquela ideia que as pessoas fofocam por nada. Ninguém fofoca por nada. Toda pessoa que fofoca alguma coisa, ela está tendo algum benefício com isso. Não significa que é bom, não significa que está tendo lucro, não significa que está crescendo, mas significa que ela supostamente tem algum benefício. Então, por exemplo, ela está muito estressada e quando ela fofoca com alguém, já acalma naquele momento. Tá? Naquele momento. Então, ela pode ter um benefício. Mas mais do que isso, olha, por trás do comentário que fere, certo? Quase sempre há uma emoção mal resolvida. Então a pessoa, além de ter esse suposto benefício, ela está lidando com uma emoção mal resolvida. Sim, se fofoca porque temos emoções mal resolvidas. E como tem gente que tem emoção mal resolvida, hein? Porque fofoca, e tem gente que fofoca demais. Então há ali alguma emoção mal resolvida. Então, geralmente, a pessoa que fofoca, ela pode fofocar porque ela tem ciúme de alguém. Ela pode fofocar porque tem inveja de alguém.
Ou simplesmente ela pode fofocar porque ela está mal naquele dia. Naquele dia ela está mal e ela, por estar mal, acha que tal pessoa é chata e aí ela vai fofocar daquela pessoa que ela acha que é chata. Mas sempre tem uma emoção. Às vezes a emoção é, eu não estou legal. Às vezes isso, né? Eu creio que eu e você já tivemos dias assim, não? Onde a gente não está legal? É isso daí. Então, essa é a realidade. A psicologia, ela tem uma área dela que ela estuda as relações das pessoas, chamada psicologia de grupo, né? E ela também tem uma área chamada psicologia social, que ela analisa exatamente as relações sociais, tá? E aí, então, para a psicologia social, ela vai nos mostrar que o ser humano tem uma necessidade de pertencer aos grupos. E aí nós temos, então, a psicologia de grupos, tá? Quando essa necessidade não é atendida de forma saudável, essa necessidade de pertencimento, tá? Por aceitação genuína, diálogo, reconhecimento, então, a forma saudável é aceitação genuína, diálogo ou reconhecimento. Essas formas são legítimas de pertencer a grupo. Ela pode se manifestar de formas distorcidas. Então, bastante atenção para esse conceito, a distorção. As distorções cognitivas. Então, ela pode se manifestar de forma distorcida, tá? E através do quê? Olha aí as palavras mágicas. Através da comparação, da crítica e da fofoca. Certo? E aí o que acontece? As pessoas, elas então estão tentando preencher algo que lhes falta. E aí o que acontece? Se eu fosse ser assim mais duro comigo mesmo, seria mais ou menos o seguinte: porque eu estou vazio, eu tento me preencher com a vida alheia. Porque a minha vida é vazia, eu tento preencher este vazio da minha vida com a vida alheia. Aí tem aqueles ditados, né? Deus lhe deu uma só vida para que você cuide dela e não das dos outros. Então tem aquelas questões. Ou aquela frase de São Bernardo: olha, Deus te deu 2 orelhas e uma boca para que você ouça mais e fala menos. Então, aí nós temos aí diversas expressões para isso, tá? Motivos da fofoca. Quais são os motivos mais comuns da fofoca? Então, o primeiro motivo aí, olha, a insegurança. A insegurança é uma questão aí, tá? Falar dos outros para disfarçar a própria vulnerabilidade. Então, porque eu tenho muitas fragilidades, para desviar o foco meu e dos outros da minha fragilidade, eu falo das dos outros. É como aquela pessoa que fala para você: nossa, fulano tem a língua comprida, né? E eu me tropeçando na minha própria língua ali, né? É mais ou menos essa linhagem. Então, a insegurança é um dos fatores que realmente causa muita fofoca. Então, essa é uma questão. Porém, temos mais coisa aí, ó. O desejo de controle. Desejo de controle. Manipular informações para sentir poder. Lembro quando eu trabalhei numa paróquia e nessa paróquia teve lá na frente, bem na frente ali da casa paroquial, teve um acidente, né? Teve lá um acidente e ali nós fomos ver lá o acidente, bonitinho, né? E aí o acidente aconteceu de tal forma, aí teve socorro e as pessoas foram bem. E ali o que aconteceu? No outro dia a pessoa falando: você viu que lá no acidente morreu uma pessoa? Um acidente na frente da casa, lá, da casa da paróquia? Não tinha morrido ninguém. Não tinha morrido ninguém. As pessoas têm um desejo de manipular as informações até acontecendo aquilo. Na fofoca, muita gente acaba aumentando aquilo que acontece. Isso é uma forma de manipular a informação. Não é? Fulano falou alto com ciclano.
E aí, mas por quê? Ah, ele falou alto com Cicrano, chamou ele de jumento, chamou ele de burro e não chamou nada. Mas a pessoa tem a necessidade de pintar o quadro mais feio do que ele foi pintado originalmente. Então, esse desejo de controlar é o quê? Manipular as informações para sentir poder, para sentir o prazer do poder. Eu é que sei. Né? Carência de afeto. Ainda bem que nenhum de nós temos isso, né? Carência de afeto, né? Pelo menos nós padres não temos. Né? Isso, nós somos imunes a essa realidade. Né? Nós somos totalmente equilibrados, né? Dominadores do nosso ego, sem nenhuma carência emocional, sem nenhuma necessidade de elogios e de atenção. Não é? Agora, vocês leigos, vocês têm que dar o pulo de vocês. Todos nós temos. Todos nós temos. Não existe um único ser humano que não tenha. No entanto, aqui o que acontece, né? A carência de afeto, ela nos mostra o quê? Buscar atenção por meio de segredos e histórias. Então, aquela fofoca, quando alguém revela um segredo do outro, quando alguém inventa ali uma historinha, não é? E também repetindo a outra, o aumento da história, a inserção de dados que não existia na história original. Então, isso revela essa carência de afeto. Quem tem muita carência de afeto busca atenção, então cria fatos novos para chamar a atenção. Eu já contei para vocês em um outro encontro que eu conheço uma pessoa, que não vou falar de onde ela porque assim, né? Mas a pessoa, todo o assunto que a gente fala, a pessoa sabe e a pessoa tem alguma experiência mais profunda do que a do universo, né? Antes de Deus abrir o Mar Vermelho por meio de Moisés, ele estava lá medindo o sal na água, entendeu? Então a pessoa manja muito, né? A gente vai falar de futebol, não sei o que, porque eu joguei em tal lugar, assim, 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 e mesmo sendo um perna de pau, a pessoa diz que vai indo, né? E tem o cidadão lá que ele fala assim, né? Então, essa necessidade de sempre ser o centro das histórias, do centro das atenções, de ter o domínio das narrativas, de saber sobre tudo. Tem pessoa que sabe sobre tudo. Então, isso pode estar por trás disso, esse carinho de afeto. E aí, olha, outra questão, falta de propósito. Isso aí foi um pouco que eu já comentei, né? Já no começo. Ocupar o seu vazio com a vida alheia. Então, conforme já disse, né? Esse é um fator. Então, a falta de propósito. A pessoa está a vida vazia, não sabe para onde vai, então ela acaba se ocupando com a vida dos outros. E aí, importante, tá? Então, importante falar sobre isso aqui, tá? Ó. Perceba, em todos esses casos, a fofoca não nasce da força, mas do quê? Da fragilidade. Compreender isso ajuda a reagir com menos raiva e mais sabedoria. Então, isso é muito importante. Quando você tem aí alguém muito envolvido no mundo da fofoca, ali tem alguém frágil. Alguém frágil. Um paralelo, não é o caso, mas um paralelo, tá? Tem um filósofo, um pensador chamado Montaigne, e ele tem um texto muito interessante chamado A Covardia é Mãe da Crueldade. A covardia é mãe da crueldade. E nesse caso, ele dá exemplo do déspota tirano, daquele governante que é tirano, que tem o domínio da vida de todos, que tem ali, que quer saber de tudo. Os tiranos pagam espiões, os tiranos têm que ter o domínio de todas as narrativas, os tiranos eles esparramam fofocas e calúnias, difamando pessoas, difamando quem é contra ele, aquela coisa. E aí, no texto de Montaigne, claro que esse que eu estou fazendo é uma interpretação
contemporânea, mas no texto de Montaigne ele fala que o tirano prende seus opositores, os tortura com as mais terríveis torturas que a humanidade possa conhecer, e que ele mata pessoas, ele vê matar, ele sente prazer em matar, depois à noite ele vai para o teatro e lá no teatro ele chora porque lá o fulano perdeu o seu amor. Aí chora como, né, um gatinho querendo colo. Não, não vamos tirar os gatinhos dessa, que os gatinhos são gente boa. Né? E aí ele chora, ele não se comove com todo o sofrimento que ele impõe ao outro, mas se comove lá com teatrinho, isso. E por quê? O que está por trás disso? O Montaigne fala, a covardia. Ele é um covarde, é uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Isso acontece com essa questão da fofoca. A fofoca não nasce da força. A tirania não nasce da força. A violência não nasce da força. Nasce da fragilidade, nasce da fraqueza. A fofoca, então, está nesse quadro, tá? E compreender isso ajuda a gente a viver melhor. Então, quando só o fato de você se convencer que a fofoca, o que está por trás dela é fragilidade, e aí acontece, eu e você participamos da fofoca. Eu e você também vamos sentindo as nossas fragilidades. Nós vamos também percebendo. Mas acontece que tem pessoas que vai ter fragilidade lá longe, hein, porque fofoca demais. Né? Então, lembrar, toda a situação de fofoca nasce não da força, mas da fragilidade. Saber disso, olha, fulano fofoca muito, está espalhando cada coisa, está aumentando as coisas. Ela é frágil. Ela está vazia. Ela tem fragilidades. Só o fato da gente reconhecer e assumir essa ideia já faz a gente começar a tratar a coisa de uma outra forma. Não com toda aquela raiva, não com todo aquele desejo de se vingar ou aquele desejo de acertar as contas. Eu vou lá falar com ela agora, eu vou bater a boca. Não, só faz saber assim, nossa, mas quem foi que falou? Foi fulano que falou. Foi fulano? Foi ele tem esses probleminhas, é por isso que ele está falando. Falar isso já desmonta o nosso interior para o desejo de contrariar e se vingar, e pensar e falar isso também coloca o outro no seu devido lugar, é uma pessoa fragilizada. Tá? Então, essa questão está presente. Ok até aqui? Golinho de água, diga. Vamos tentar dar uma esclarecida, é um dos pontos que... Mas sempre aquela questão, a gente sempre vai recorrer àquele mínimo que nós já sabemos, que é olhar para a situação, respirar fundo, propor aquilo que nós chamamos de comunicação não violenta. Já teve um dos temas do Laboratório da Alma que foi comunicação não violenta. Que ali tem um jeito da gente se comunicar, né? Olha, estão falando isso, percebi isso que estão falando, que você disse, que você fez, é isso mesmo? Olha, eu interpretei que você está fofocando, que você está falando uma coisa que não é verdade. O que eu estou falando aqui, que eu estou interpretando, é isso mesmo? Então, mais ou menos nessa linhagem. E aí a pessoa vai se explicar, e muitas vezes pode ser que realmente seja um mal entendido. Acontece muito, muito, muito o famoso mal entendido. Então, isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Então, aí tem os passos de comunicação não violenta que podem nos ajudar nesse sentido. Geralmente a fofoca ela acaba acontecendo sempre entre pessoas que têm pelo menos um mínimo de proximidade. Um mínimo de proximidade. Então a fofoca geralmente é sobre alguém, né, que tem alguma ligação, que a gente conhece pelo menos. Tá? Então geralmente tem algum conhecimento por detrás. E muitas vezes pode acontecer verdadeiramente, que seja apenas um mal entendido. Isso pode acontecer muito, tá? Muito bem.
Aí vem, então, a outra questão, tá? A calúnia. Entendeu? Então, fofoca é uma coisa, calúnia é outra coisa. Por quê? Assim dizia o filósofo Nietzsche. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu vou falar como? Não, não foi ele que falou, mas devia ter falado. Tá bom? E aí, então, a calúnia, tá? E a calúnia, né? É quando a palavra. Se a fofoca é uma palavra que fere, a calúnia é uma palavra que se torna uma arma. Então. E aí, então, olha, enquanto a fofoca, olha, eu lembro do conceito, é uma distorção. Enquanto a fofoca é uma distorção, a calúnia, ela é uma invenção, uma mentira. Construída, e isso aí, ela é uma mentira que tem um objetivo claro. E o objetivo é o quê? Ela é construída para prejudicar. Prejudicar. Então, de cara, a gente pode falar assim, o que é mais nocivo, a fofoca ou a calúnia? A calúnia. A calúnia. A calúnia tem ali, aí estou falando já não tanto no campo, bem, vamos falar no campo psicológico mesmo, né? A calúnia, ela tem um mecanismo de perversão. Tem um mecanismo de perversão. Então, por trás da calúnia. A calúnia, sim, é uma história criada com o desejo de prejudicar. Tá? E é também uma realidade presente na vida das pessoas, tá? O impacto psicológico da calúnia pode ser devastador. Ela atinge a identidade, gera vergonha, gera sensação de impotência. Então a calúnia, ela tem essa questão. Todos nós aqui, a maioria da gente aqui, né, presente, já ouviu a história do pecado e do travesseiro. Que a pessoa espalhou uma calúnia sobre alguém e depois de anos, essa pessoa se arrependeu porque aquela pessoa que sofreu calúnia tirou a própria vida. Tirou a própria vida. E essa pessoa, então, aí diz, é uma parábola, tá? Essa pessoa procurou o padre para se confessar, e ele chegando lá na igreja, foi no confessionário e ele contou, olha, fulano morreu e fui eu que inventei aquela calúnia, tarará, tarará, tarará. Aí o padre saiu do confessionário, né, foi com ele, pegou um travesseiro de penas. E aí falou assim, a sua penitência vai ser isso. Então, você sobe, vai lá na torre da igreja, era um dia que estava como hoje, ventando, sobe na igreja, rasga o travesseiro e solte as penas. E aí, então, ele fez isso. Aí ele voltou. Agora, você receberá o perdão. Você pegue essa fronha do travesseiro e agora recolha todas as penas que você espalhou. E ali, então, essa famosa parábola, né, dizendo exatamente que a calúnia pode ser devastadora. Então, há pessoas que morreram por causa de calúnia, tá? Há algum tempo atrás, uma garota esparramaram que ela estava tendo caso com alguém aí nas internets da vida, e ela, muito envergonhada, ela deu cabo à própria vida. Calúnia. Ela é mentira. Não é? Então, essa realidade, ela é presente. Com a presença das redes sociais, isso aumentou muito, né? Algumas pesquisas estão falando que agora boa parte das pessoas estão se afastando das redes sociais. Então, redes sociais como Facebook, como Instagram, começam a dar aqueles picos para baixo. Então não é pico, né? Muito bem. Aí começa a ter então essa curva para baixo, uma diminuição do uso das redes sociais. Por quê? Porque mina o nosso tempo e também porque é um ambiente altamente
tóxico. Então, tem se comentado muito isso. Tá? Então, parece que já está se sentindo essa queda no uso das redes sociais. Então, já se tem a contagem de horas, a média de horas que as pessoas passam nas redes sociais, então já se percebeu isso. Por exemplo, já há uma diminuição de tempo no uso do TikTok pelos jovens. Então, já começa a ter esses sinais, tá bom? Facebook é rede de gente como a gente aqui, jovens. Porque nós somos muito jovens, né, todas nós aqui, somos jovenzinhos, eu que sou um padre, que estou no começo do meu ministério, 25 anos, né? Estou voltando, então a gente, né, é rede da gente, e assim vai, né? Então, ficar de olho nisso. Então, a calúnia, ela tem um componente de perversão. Ela tem um componente maligno, digamos assim, em linguagem religiosa. Tá? Muitas pessoas, após serem caluniadas, relatam sintomas. Veja, na fofoca nós não falamos de sintomas, né? Aqui nós falamos de sintomas, tá? Quais são esses sintomas? Então, aí, ó, ansiedade. A pessoa nem dorme, né? A pessoa nem dorme pensando naquilo. Insônia. A pessoa não dorme. Tristeza profunda. Gente, alguns conhecem isso mais do que outros, tá? Alguns conhecem tristeza, outros conhecem tristeza profunda, tá? Mas todos nós tivemos algum momentinho de tristeza profunda na vida. Isolamento. Eu já gosto do isolamento naturalmente. Então, isso pode ser um fator complicador. Vários de vocês também gostam de vez em quando de adentrar-se aos quartos, apagar a luz e ficar lá quietinho. Então, isso pode ser mais profundo aí nesse momento, tá? Por isso é importante entender. Vamos lá, então, ó. A calúnia não é apenas uma injustiça social, tá? Ela é uma agressão emocional. Repito, tem um componente de perversão. Então, tem um componente de perversão, tá? Diante dela, o instinto natural é o quê? Reagir. Se defender. Gritar a verdade. Esse é o instinto natural. Não é? Mas o primeiro passo deve ser o quê? Autocontrole emocional. É claro que é tão fácil falar isso, gente. É tão fácil falar isso. É isso aí, né? Nas situações nossas, onde somos chamados, somos desafiados, melhor dizendo, a retomar o equilíbrio emocional. Um acidente que você não causou, mas o outro causou, porque estava bêbado, bateu no carro, bateu no ônibus, você está com seu filho, está com sua filha, o seu filho ficou gravemente ferido e você está olhando para a pessoa bêbada que desceu do carro cambaleando. E você tem o desejo de fazer o quê com essa pessoa? E aí essa necessidade de ter o controle emocional. Às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos. Então, é fácil dizer, tá? Mas buscar o controle emocional é uma luta nossa de cada dia. Uma luta nossa de cada dia, tá? Aí temos o senhor do controle emocional, um cara chamado, qual é o nome dele? Jesus Cristo. Então, a gente pega os momentos mais tensionados de Jesus e a gente vê a resposta, a gente vê como que ele deu, aquele soldado romano que deu um tapa, aquelas pessoas que estavam caçoando dele na cruz, e ele pega e pede para o pai, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Esse texto sempre me assusta. Eu fico assim. Isso é controle emocional. Isso é controle emocional. Então, é um desafio nosso buscar e encontrar
o discípulo, o autocontrole emocional. Né? E aí, então, o que acontece? Olha, reagir na mesma intensidade do agressor apenas prolonga o quê? O conflito. E aí vem aqui, olha, pegando um pouco, Paulinho, um pouco aquela questão, né, de como lidar com esse tipo de situação, né, que é complicado, né? Então aí, olha, novamente aí, ó, silenciar. Gente, o silêncio ele é uma poderosa resposta e uma poderosa ação curativa, tá? O silêncio cura emoções. Quando um cachorrinho está doente, ele se afasta, come grama e fica lá meio quieto. E quando ele está meio quieto, nós sabemos que ele está o quê? Doente. Então, o silêncio é uma resposta nossa, como seres vivos, diante do adoecimento. A calúnia nos adoece, fere nossa alma. Então, o silêncio faz com que a gente repense, repense, e que a gente finta e refinta, até que a gente vai alcançando ali um pouco de equilíbrio, e aí a gente toma a decisão já de cabeça fria e não de cabeça quente. Então, isso é uma questão. Refletir. O silêncio favorece que a gente reflita. Buscar apoio. A gente percebe que a gente não consegue resolver as coisas sozinhas, então a gente vai buscar apoio emocional de um verdadeiro amigo, ou uma ajuda profissional, ou ajuda na religião. Eu estava dizendo para uma psicóloga que é minha amiga, nós estudamos juntos lá na faculdade americana, na Unisal, e eu estava dizendo para ela que sempre a religião ela me deu paz. Sempre a religião me deu paz. Então, um dos grandes motivos que me fez virar religioso foi que eu encontrei paz na religião. Diante dos meus problemas, dos meus emas. Lembra dos emas? Emas, cada um com o seu problema. Então, é o ado, cada um no seu quadrado. Então, diante dos nossos emas e dos nossos ados, né? Então, a religião, ela me traz uma paz, assim, que fora da religião, eu não tenho. Já tentei isso, né? E aqui, então, não é aquele papo de entregue sua vida a Jesus e você será feliz. Não é esse papo, não. É papo de, assim, de ter apoio emocional. Encontrei apoio emocional. O livro, o Evangelho, me ajudou muito nesse sentido de encontrar na religião esse tipo de coisa. Mas também o que acontece, na religião, eu encontrei as melhores pessoas, no meu caso, não é o caso de todo mundo, mas assim, as pessoas que melhor me ajudaram, melhor me deram conselho, foi na religião. Se por um lado as piores pessoas que eu encontrei na vida foi na religião, as melhores também foi na religião. Então, buscar apoio emocional é um ato de inteligência. Então, aqui está pegando a questão. Então, silenciar, refletir e buscar apoio emocional é uma atitude o quê? Inteligente. Isso, né? E geralmente quem calunia é uma postura perversa, nada inteligente, mas perversa. Então, ficar de olho nesse sentido, tá? Aqui já temos um passo, então. Diante de uma calúnia, primeira coisa, silenciar. Diante de uma calúnia. Livro do profeta Elias. Acabe, Jezabelzinha terremoto, a Jezabel, sua rainha, né? Acabe e Jezabel, eles lançam uma grande campanha de difamação contra o profeta Elias. E decreta, então, a morte, pagam recompensa para quem matá-lo. Não é? E Elias faz o quê? Elias, ele foge, se silencia, e aí, no caminho, ele cai por terra, acaba preferindo a morte.
Deus está lá com ele, e é o que acontece, ele vai parar numa gruta. E ele entra na gruta, silenciar. Dentro da gruta ele reflete. E aí Deus vai em socorro dele e ele tem que esperar Deus passar na frente da gruta. É o apoio emocional. Não é? E aí o que acontece? Vem fogaréu, Deus não está lá. Vem tempestade, Deus não está lá. Vem terremoto, Deus não está lá. Aí vem o vento suave, a brisa leve. E quando ele sente a brisa leve, Deus ali está, aí ele cobra a cabeça. Opa, Deus está aqui. Cobra a cabeça. Então, esse processo é o processo, por exemplo, que Elias fez. O mesmo processo que Jeremias, o que fizeram de calúnia contra o profeta Jeremias, as mais terríveis. Isso que nós chamamos de fake news hoje é suave. Perto do que fizeram com o profeta Elias. E Elias, tantas e tantas vezes, a silenciar, refletir, buscar apoio emocional em Deus. Tantas vezes isso. Isso no caso dele. Aí, no nosso caso, aqui é o papo psicológico. Então, procurar apoio emocional. Amigo, família, comunidade, religião. Ajuda especializada, psicólogo, psiquiatra, algum terapeuta. O que a gente não pode fazer é ficar parado. Por quê? Porque esse processo é um ato de inteligência. Ok até aqui? Aguinha. É melhorar. Isso é praticamente para tudo, tá? Para tudo e para todos. Uhum. Isso é muito importante. Tá? Sempre, gente, nos nossos papos, a gente vai voltar para isso aqui. Vocês já perceberam, né? Sempre o papinho é, aspas, é o mesmo papinho. Só que o que acontece? Para a gente se convencer disso, vai tempo, hein? Porque a gente sabe, mas não se convence. A gente continua ainda tentando responder na lata. Então a pessoa levanta um falso contra a gente quer levantar um falso contra a pessoa, não é? E aí, nossa, gente, dá cada coisa. Né? Então a gente tem que ficar bem de olho nisso, né? Bem de olho nesse tipo de coisa. Vai direto para a pessoa. Não fique neutro. Vai chegar, vai sair, vai chegar no jeito, vai chegar de um outro jeito desse pior. Uhum. Então vai direto ao seu irmão. Esse método é eficiente, mas você tem que ter primeiro o quê? Porque se você for direto ao seu irmão, você vai bater nele. Você vai bater nele. Se a gente ouve a calúnia e já vai, prepare-te que vai dar problema. Vai dar problema. Então, isso. Então, o que acontece? Infelizmente, vamos ser aqui sinceros com as questões práticas. Às vezes, dependendo da calúnia que é dita, a gente não tem tempo de silenciar, porque a calúnia pode causar um prejuízo gigantesco se ela continuar se espalhando. Então, às vezes, nós temos que dar alguma resposta ali já de imediato. Então, há essas situações. E também sendo muito honesto com vocês. Sendo muito honesto, mas muito honesto. Sempre quando há calúnia contra alguém, esse alguém sai no débito. Sai no prejuízo. Porque travesseiro de pena. As penas foram esparramadas, a calúnia esparrama as penas. E a gente nunca consegue recolher todas para colocar novamente dentro do travesseiro. Então sempre há prejuízo para aquele que foi caluniado. Né? Mesmo que seja corrido. É aquela questão lá, então alguém lá levantou uma grande calúnia, estamos em tempo de fake news, essas coisas, levantou uma calúnia. Aí vai na justiça, e além da justiça, então, o juiz obriga a pessoa a fazer um vídeo se retratando do vídeo que ela fez a calúnia. Aquele vídeo que fez a calúnia se espalhou para o mundo inteiro. O vídeo que se fez retratando, pouca gente vê.
Então fica sempre um prejuízo. A gente precisa ser muito honesto, isso é inevitável. Sempre sai no prejuízo. Os discípulos encontraram o túmulo vazio. Os soldados romanos espalharam a notícia, amando dos sacerdotes, mandaram eles esparramar a notícia, espalhar a notícia de que roubaram o corpo de Jesus. E aí diz o Evangelho, até hoje corre este boato entre as pessoas. E aí vai, então, sempre há o quê? Um prejuízo. Sendo, então, muito honesto. Ok? Diga, Carol. Uhum. Qualquer religião, geralmente, qualquer religião, geralmente, ela tem ali algum grupo, alguma pessoa que tem ali o jeito de lidar com a situação, algum apoio emocional. É claro que você tem algumas experiências cristãs, algumas experiências de matriz africana, e aí, gente, não é a religião, mas são algumas experiências onde a pessoa vem com aquele papinho, olha, esparramaram uma calúnia, vem procurar apoio emocional, isso é porque fizeram um trabalho para você. É porque tem uma pessoa que tem inveja de você. Olha, quem espalhou essa calúnia foi fulano, que é seu parente, ele tem inveja de você. E às vezes é isso mesmo, a pessoa tem inveja mesmo e esparramou a notícia, entendeu? A notícia. Mas assim, é dizer para vocês, que não há solução mágica. Olha, faça tal coisa que vai dar certo. Não tem essa situação mágica. Aqui, então, a busca realmente é busca de apoio emocional. E geralmente todo grupo religioso tem ali um grupinho ou alguma entidade ou algumas pessoas que têm essa experiência de dar apoio emocional. Sempre tem. Nas nossas comunidades, sempre tem aquele cristão mais experiente. O casal está brigando, levantaram uma calúnia contra uma pessoa do casal. Olha, eu vi fulano que saiu com ciclana. Suja a vida do fulano, suja a vida da ciclana, né? Suja a vida dos dois. E ali, aquela questão, aí o casal aqui, que está envolvido lá, né? O outro que está envolvido a outra pessoa. Então, vai procurar quem na comunidade? Vamos conversar com fulano e com ciclana, aquele casal, porque eles têm muita experiência nesse tipo de coisa. Sempre tem ali alguém bom para isso. Sempre tem. Alguém ali que é mais calibrado. Apoio emocional. Então, isso é importante. Então, é importante você saber, sim, aonde e com quem você procura o apoio emocional. Eu vou procurar apoio emocional com o Edir Macedo. Aí eu vou lá procurar apoio emocional com ele. Sim, você faz uma doação tanta para a igreja, né? Para a igreja, aqui nessa carteira, aqui tá, põe aqui, né? Mas não é na cestinha de oferta, não é nessa carteira aqui, ó, né? Aí põe lá a sua doação então não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então saber onde buscar o apoio emocional. Acho que eu vou ter que cortar essa parte do vídeo. Aí voltando, não quero receber processos, né? Muito bem. Isso. Muito bem. Realidade, isso é uma realidade, tá? A palavra, ela exerce impacto sobre a mente, tá bom? Ela exerce, tá? Palavras sem peso. Então, essa história que palavras não o que vem de baixo não me atinge, aí qual é a resposta? Vai lá e senta no formigueiro, né? Tem peso. Então, o que vem de baixo atinge sim, tá? Atinge sim. Então, lembra isso, palavra sem peso. O ser humano, ele é definido por ser um ser de linguagem. Nós somos seres de linguagem. Linguagem tem peso. Então, nós não podemos desprezar isso. Então, não cai nessa história de que palavras não têm peso. Enfim, tá? E o cérebro humano reage a elas como se fossem estímulos físicos. Os psicólogos comportamentais, principalmente os comportamentais radicais, eles vão falar que
A palavra e o pensamento são comportamentos. São comportamentos. E então, eles não fazem aí distinção entre o comportamento da gente pegar e socar uma parede, da gente estar pensando em socar uma pessoa que falou mal da gente. Aquilo também é um comportamento. Então, eles vão colocar dessa forma. Bem, eu sou psicólogo humanista, então a gente dá um peso para a palavra, porque a linguagem é a forma da comunicação humana. E a linguagem ela pode ser verbal e pode ser não verbal, e assim a gente vai para frente. Tá? Quando alguém fala algo negativo, né, sobre nós, o corpo ativa o seu sistema que reagiria a uma ameaça real. Gente, isso aqui é pura psicologia comportamental. Tá? Isso. O nosso sistema de alerta, adquirido por tantos e tantos e tantos e tantos anos, né? Eu tô andando lá na savana, lá no passado, andando na savana, e eu olho assim, tem um tigrão lá. E o tigrão está olhando para mim, lambendo os beiços. O meu sistema de alerta já fica ativado, e aí ele manda um sinal para minhas pernas, e as minhas pernas começam a se movimentar rapidamente. Não na direção do tigrão, mas na direção contrária. Tá? Então, o que acontece? Com a fala, esse sistema de alerta também é ativado. Então, e aí o que acontece? A gente reage como uma ameaça real. Nossa, eu fui falar com o fulano veio cheio de armas falando contra mim. É isso, porque a minha fala, para ele, ativou o seu sistema de alerta. E ele está tratando isso como uma ameaça real. Tomar consciência disso é importante. Mas nós reagimos assim. Tá? Isso é natural da gente. Foram milhares de anos o nosso organismo aprendendo isso. Então nós temos sistemas de alerta. Não é sistema de alerta. Temos sistema de fome. Milhares de anos o ser humano ele encontrava comida aqui e passava dias procurando comida e às vezes não achava. Então o nosso corpo ele se acostumou a reservar energia daquilo que a gente come sempre. Então eu como um pouquinho e guardo toda a energia como fiquei. Entendeu? E guardo toda a energia. Não é? Então, os sistemas nossos eles foram sendo educados, digamos assim, treinados em milhares de anos. Então, a fala ativa o nosso sistema, que reage como uma ameaça real. A frequência cardíaca aumenta, os músculos tensionam, a mente entra no modo de alerta de defesa, a gente começa a pensar muito rápido. Quando a gente está tenso, o nosso cérebro começa a pensar coisas muito rápidas, muito rápido, muito rápido. Por isso, a fofoca e a calúnia não são coisas pequenas. Nós não podemos minimizar, tá? Elas causam feridas invisíveis, que podem adoecer o emocional e até o corpo. E é isso aí. Aprender a cuidar dessas feridas, aí, olha a palavra processo. Não estamos prontos, não é esse bate-papo aqui nosso que vai resolver o problema, mas aqui estamos chamando atenção para isso, tá? É um processo, tá? Envolve o quê? E aí nós temos que ligar com aquela questão do silêncio, do refletir e de procurar ajuda emocional, ok? Então, olha, reconhecer o sentimento, para isso a gente tem que fazer silêncio e temos que refletir. Então, reconhecer o sentimento, ser honesto conosco mesmo. Qual o sentimento que eu estou tendo? Raiva, tristeza, frustração? Já falei milhões de vezes para vocês a história de lá da pessoa, né? A pessoa vai confessar assim, e aí, o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo uma magoinha. Olha as coisas que a pessoa fala para a gente. Magoinha. É isso mesmo? Não, eu tô magoado. É isso mesmo? Não, eu tô bravo.
estou zangado, estou aborrecido. É isso mesmo? A pessoa, estou com ódio. Quer saber, pai? Você quer saber? Eu estou com ódio. Já que você quer saber, você vai aguentar a verdade? A verdade é essa, eu estou com ódio. Não é? É reconhecer o sentimento. E aí o quê? Reconhecer sentimento é trabalho de autoconhecimento. Autoconhecimento. Ser honesto conosco mesmo. Então, se eu estou ressentindo, é porque eu estou ressentido. Se eu estou sentindo de novo, eu falo naquele assunto, eu sinto. Eu falo naquele assunto, eu sinto. Eu penso naquele assunto, eu sinto. Eu estou ressentindo. Então, assumir isso, né? Eu estou decepcionado com a pessoa que falou tal coisa, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Então, reconhecer, tá bom? Reconhecer. Aceitar a dor sem se identificar com ela. Aceitar que eu estou machucado, aceitar que eu estou sofrendo, aceitar que eu estou ferido, não significa que eu estou gostando disso. Não significa que eu quero continuar assim. Não significa que é isso aí, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá? Então, a gente não pode se identificar com isso, tá? Escolher não ali... Olha aqui, olha novamente a sua pergunta lá, vai ficar interessante, tá? Ó. Escolher não alimentar o ciclo de negatividade. Não alimentar... Vamos falar assim, não alimentar coisa ruim. Tá bom? Não alimentar o ciclo de negatividade. Não é matemática, mas se nós criamos um ambiente negativo, é possível que o ambiente negativo influencie no meu bem-estar, fazendo com que se transforme em mal-estar. Então, o ambiente negativo, o ambiente tóxico, ele intoxica quem está no ambiente. Então, fica de olho nisso. Quando você escolhe responder com consciência, tá? Você rompe o ciclo. Você rompe o ciclo. A fofoca se alimenta de reação emocional e morre no silêncio da maturidade. Isso é um dado importante, a questão da coerência, tá bom? A questão da coerência. Então, em todos os momentos de injustiça, a tentação é provar o tempo todo quem somos. Mas a verdade não precisa correr, ela permanece de pé. O que nós somos, gente? Nós somos. Então acontece muito disso. Olha, fulano falou que você é isso, fulano falou, você é isso. Se você não é isso, isso é uma verdade, você não é isso. Então, mesmo a pessoa falando que eu seja tal coisa, eu não sou tal coisa. Saber disso, como diz o Evangelho, tomar posse disso, tá? Tomar posse disso, liberta. Liberta. Então, olhar para si mesmo, reconhecer seus próprios valores, tá? Isso ajuda a lidar com essa questão. A coerência é a melhor resposta à calúnia. Aqui agora é o campo da calúnia, tá? O campo da calúnia. A coerência é a melhor resposta à calúnia. Pessoas coerentes não gastam energia em defesa. Está percebendo onde vai chegar? Elas vivem de modo que a própria vida fale por elas. Com o tempo, os outros percebem o contraste entre o que foi dito e o que é vivido. Esse contraste é o que desmonta qualquer mentira. A coerência não é rigidez, é constância no caráter. É agir com verdade, mesmo quando seria mais fácil reagir com orgulho. Então isso, tomar consciência da verdade, de quem você é, de quem eu sou, tomar consciência disso, tá? E assumir isso, olha, eu não sou isso, o que está... E viver a minha vida, viver a sua vida, não é? Viver a sua vida, a minha vida, do jeito que a gente deve viver. Então veja, refletir, tomar posse dos sentimentos,
amigos, não se rebaixar no nível do outro, aquelas frasinhas que já conhecemos tanto, são as mesmas frases de sempre. Porém, nós precisamos nos convencer dela. A pessoa levantou uma calúnia, eu fico muito bravo. E a calúnia pode gerar consequências. Por calúnias, muitas pessoas já foram demitidas de seu emprego. Por calúnia, não sendo verdade. E isso prejudica a pessoa no seu bem-estar. A pessoa está desempregada, a pessoa vai passar necessidade, a pessoa vai passar vergonha, porque vai ter que pedir ajuda. E a pessoa tem o seu orgulho, então, não é? Ainda assim, a calúnia não vai transformar o que a pessoa é. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu lembro de um amigo meu que ele chegou a falar isso, né, para o supervisor. Eu estou saindo, mas eu não fiz isso. Ele falou assim, e um dia você vai pagar muito caro por aquilo que você está fazendo, porque você não acreditou em mim. E saiu fora. Ela falou desse jeito, assim, ficou aquele clima não muito agradável, não é? Lá. Aí depois tem outros papos lá que eu não posso falar o que é. Então, a pessoa, então, que ela está nesse nível, ela não gasta energia se defendendo. Aí, olha, elas vivem de modo que a própria vida fala por elas. Com o tempo, então, os outros percebem. Então, isso aqui é muito, muito importante. E aí, olha, esse contraste é o que desmonta a mentira. Então, reforçar essa ideia. Nossa, o pessoal caluniou outra pessoa, só que ela não parece que é isso. Ela parece ser uma pessoa assim, uma pessoa assada. A verdade, aos poucos, ela vai se impondo. Lembrando que tem calúnias que causam prejuízo imediato, tá? Então, tem essa realidade aí que eu tinha colocado. Fortalecer o eu interior, tá? Não há como enfrentar a fofoca se o seu interno foi frágil. Lembra, o que causa fofoca é a fragilidade. Então, para enfrentar a fragilidade do outro, nós precisamos estar fortalecidos. Tá? Então, é preciso nutrir uma autoestima firme, baseada não na aprovação alheia, mas na consciência de quem você é. Né? Às vezes a gente faz as coisas esperando que o outro veja, que o outro aprove, que o outro elogie. E quando a gente espera que o outro elogie, o outro não elogia, a gente fica na fossa. É fragilidade ao extremo. Nossa. Então nós temos que, tomar consciência. Olha, eu não sou isso que foi falado. Eu não preciso disso. Essa imagem a pessoa tem de mim, mas eu não sou o que ela pensa. Eu sou infinitamente maior do que o outro pensa de mim. Nós temos que tomar posse dessas ideias, tá? E aí, então, olha, algumas práticas ajudam nesse fortalecimento. Cultive momentos, olha aqui a palavra, silêncio, introspecção. O silêncio é necessário. O silêncio é necessário. Mas eu não consigo ficar em silêncio. Geralmente, quem não consegue fazer silêncio é porque está escondendo o seu vazio. Então, fala o tempo todo para não pensar em si mesmo, para não pensar no seu vazio, para não enfrentar a realidade de suas fragilidades. Então, é preciso fazer silêncio, introspecção. Gente, não mudou nada. O que eu estou falando aqui? Silêncio, refletir, procurar ajuda. Sempre é isso, tá, gente? Reforce seus valores e princípios diariamente. Olha lá, esteja perto de pessoas sinceras e construtivas. Evite ambiente onde o julgamento é a regra. Se você sabe que tal lugar, tal grupo é só tóxico, você não evite. Discretamente, evite. Faz bem pra gente. Tá? Aí tem um ramo da psicologia, chamamos psicologia positiva.
Ela ensina que a autoconfiança não nasce do que os outros dizem, mas do que você acredita sobre si mesmo. Quem tem clareza sobre sua própria essência não se abala com ruídos externos. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá? Aí a gente, só pegando o exemplo religioso teológico, tá? Jesus chama a pessoa, Pedro se atira no barco, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Você agora vai ser pescador de homens, de gente, de pessoas. Por que ele fala isso? Porque Jesus acredita. Ele conhece, ele acredita no potencial que a pessoa tem. Quem é que não acredita? Ele mesmo. Pedro não acredita, Demétrios não acredita, Nega não acredita. Nós não acreditamos em nós mesmos. Então, é preciso retomar isso. Então, a psicologia positiva vai mostrar isso. Gente, você precisa tomar consciência das suas habilidades, das suas capacidades, das suas emoções, dos seus sentimentos, de quem você é. De quem você é. Então, precisa tomar. Aí, essa autoconfiança tem que ser adotada, abraçada. Aí. Já estamos indo para os finalmente, tá, pessoal? No ambiente comunitário e religioso, sim, ambiente comunitário e religioso. Ambiente comunitário e religioso tem muita fofoca, tem muita calúnia, então tem muitas essas coisas aí, tá? Eu achava que fofoca era só lá fora. Quando eu entrei na igreja, eu percebi que lá a pessoa é mais fofoqueiro do que na rua. Então, a igreja, ela costuma juntar pessoas que têm problema. Ok? Ok? Isso. Tá bom, deixa eu... Pessoas que temos problemas. Entendeu? E aí o que acontece? A gente vai tentando se ajudar. A gente vai tentando se ajudar. Temos nossos valores e temos nossos problemas, né? E vamos tentando nos ajudar nessa caminhada. E aí o que acontece? Sim, a igreja, ela abraça quem tem problema. Lá fora, a pessoa fofoqueira, as pessoas começam a evitá-la. Na igreja, a gente passa a abraçá-la. Lá fora, as pessoas excluem. Aqui a gente trata como irmão. E aí o que acontece? Pessoas com mais problemas começam a se juntar. Então, se tem um lugar que vai ter esse tipo de coisa, é na igreja. E a gente vai tentando superar isso na caminhada, olhando para Jesus, tentando viver o exemplo de Jesus, e sempre quando a gente pisa na bola, alguém fala, olha, Jesus não é assim não, tá? E a gente olha para a gente mesmo e... Jesus não é assim. Então, no ambiente comunitário, então, há, sim, essa presença grande de fofoca, às vezes de calúnias, então, esse tipo de coisa. E então, olha, dentro da igreja ou de grupos de fé, a fofoca pode ser ainda mais destrutiva, porque fere o vínculo espiritual. Ela cria divisão onde deveria haver comunhão e transforma a convivência em competição. Lidar com isso exige sabedoria e empatia. Antes de se indignar, pergunte: por que essa pessoa sente necessidade de falar isso? Lembra? A fofoca nasce do que mesmo? Da fragilidade, e não da força. Fragilidade. Tá? Às vezes, por trás da crítica, há alguém ferido ou carente de atenção. Alguém carente, né? Aqui colocamos, às vezes, na maioria das vezes, quase todas as vezes. Tá? Responder com compaixão e firmeza é o caminho. A compaixão, não é? A compaixão, certo? Ela é necessária para que a gente não caia na armadilha. Jesus, lá nos seus exemplos, né? Então, bom samaritano, e ele sentiu compaixão e se aproximou e cuidou, não é?
Então, a compaixão, ela é sempre um sentimento muito nobre. E quando nós conseguimos, então, exercer a compaixão, ela nos transforma, nos assemelha a Jesus. E aí, olha, firmeza para não se deixar manipular. O fato do ambiente ter fofoca, calúnia, não deve fazer com que eu já diretamente, já no primeiro momento, creia naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado. Olha, uma pessoa pega e fala para mim, olha, fulano fez tal coisa, fez isso mesmo? Você tem certeza? Só essa pergunta a pessoa já fica com o pé atrás. Basta fazer essa pergunta. Você tem certeza mesmo disso que você está falando? Você já falou isso com ela? Essa outra pergunta, você já falou isso com ela? Aí pronto, a pessoa já está colocando a viola no saco e já está indo embora. Basta esse tipo de pergunta. Já desarma tudo, já faz a pessoa refletir. Quando a gente fala assim, você já falou com tal pessoa? Aí não, por quê? Ela devia ser a primeira a saber. Aí pronto, aí lascou de vez. Aí a pessoa já sai, né? Já sai correndo fora, já. Então, isso, não se deixar manipular. A verdadeira fé se expressa também na saúde das relações humanas. Isso é muito importante. Quando a gente vai vivendo a dinâmica verdadeira da fé, as nossas relações ficam mais saudáveis, porque nós ficamos mais honestos, mais verdadeiros, certo? Mais irmãos, mais cheios de compaixão, né? Isso inclui o que escolhemos dizer ou não dizer sobre os outros. E também é uma escolha nossa. Uma escolha nossa. E é isso. O poder de não retribuir. Ai, mas dá uma vontade. E voltando, aí quando alguém fala mal de você, o impulso é querer devolver na mesma moeda. Imagina! Sim. É sim. Dá vontade de devolver na mesma moeda. Né? Mas o ciclo da fofoca só se mantém quando há eco. Quando você silencia com sabedoria, ele se desfaz. Não se trata de passividade, mas de autodomínio, autocontrole. Responder com serenidade é uma forma de libertação. Certo? Você deixa de ser refém da opinião alheia e volta a ser senhor, senhora de suas próprias emoções. Você toma as rédeas de sua própria vida. E aí, como dizia o Pape, você conhece o Pape? Viktor Frankl, né? Os logoterapeutas, né? Então a gente se ilumina muito através desse amigo aí, tá? Então, o Viktor Frankl, então, ele é o pai da logoterapia, tá? E ele é um sobrevivente do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele dizia, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E nessa escolha está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Para Viktor Frankl, sempre há uma situação, um espaço de escolha, mesmo que seja no momento de nossa própria morte. Ainda nós podemos escolher, mesmo na morte, viver. Então ele sempre tem uma postura muito bonita, tá? Vale a pena conhecê-lo. Já falamos sobre ele um dia, já falei quando fui falar de logoterapia, tá? Transformando a dor em aprendizado. E aí, olha, as feridas causadas por fofocas e calúnias podem se transformar em fonte de sabedoria. É aproveitar. Aproveitar das situações de dores para crescer, tá? Elas nos ensinam a filtrar, é muito bom, o que escutamos, a confiar menos no imediatismo das palavras e mais na constância dos gestos. Não é? Cada vez que você é alvo de injustiça e responde com equilíbrio, você se fortalece. E isso deixa o outro muito bravo, tá? Se uma pessoa quer destruir a gente com a língua, a gente se mantém equilibrado, mas isso deixa a pessoa brava. A pessoa é dominada pela fragilidade, né? A pessoa fica muito, mas muito brava. Nossa, a pessoa fica mordida, né? Quando a pessoa se mantém o equilíbrio, a pessoa percebe que ela não perdeu a paz. Nossa, aí sim que dá raiva, não é?
Então, se a gente conseguir isso, é bom demais, gente. Só pegando aqui, ó, a maturidade não vem apenas com vitórias, mas também das vezes em que você escolheu não se perder diante da injustiça. Isso. Terminamos um pouquinho aqui, ó, tá? Enfrentar a fofoca e a calúnia, isso é fato. Enfrentar a calúnia, ó, não é fácil, ok? Simplesmente não é fácil. Mas é possível. Aí, quais são os instrumentos? Aqueles que já estamos trabalhando há algum tempo. Autoconhecimento, empatia, disciplina emocional. Requer, e aqui, olha, a logoterapia como que nos ajuda, requer escolher. É claro que Jesus nos ensinou isso, né? É escolher todos os dias a paz em vez da reação. Tá? A verdadeira vitória não é fazer o outro se calar, é manter a própria consciência de paz. Eu vou me manter assim, não porque eu quero que o outro sinta que eu não perdi as estribeiras, não, porque é bom para mim, porque me faz livre. Eu tenho até liberdade de sentir o que eu quero sentir. Eu tenho até liberdade disso. É uma escolha que nós fazemos. Então, gente, é isso aí, olha. E quando sua vida fala mais alto do que qualquer boato, você descobre que o silêncio coerente é, na verdade, a voz mais poderosa de todos. Então, o silêncio sempre é bom. Gente, o silêncio incomoda não só a nós mesmos, incomoda os outros, tá? Incomoda os outros. Mas o silêncio, de fato, é uma postura muito curativa. Ela ajuda a gente a se curar de muitas feridas. Pessoal, ok até aqui? Certo? 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Diga, Carioca. O silêncio e o desprezo é um sentimento ruim. O silêncio é uma atitude. Uma atitude. O desprezo, ele nasce do sentimento que é a indiferença. O desprezo está em função do outro. O silêncio está em função de mim. Não é? Quando eu desprezo alguém, quem é que está no comando? É o alguém. Quem é que fica sem dormir? Sou eu. Quem é que perde a paz? Sou eu. Então, o que acontece? O desprezo é um sentimento de quem é fraco e vazio. Enquanto o silêncio é uma atitude, e aqui nós estamos chamando de uma atitude terapêutica emocional, onde nós exercemos a nossa liberdade de se afastar do caos para colocar o nosso interior em ordem. Essa atitude é uma escolha. Né? O silêncio não pode ser. Por quê? Porque quem despreza, ele só silenciou a boca, mas o seu interior está repleto de barulho. A pessoa não está fazendo silêncio. As suas emoções interiores são tão negativas que essa pessoa está em constante conflito diante do caso. E aí, repito, a pessoa deixa de dormir. O desprezo é uma resposta emocional muito grande, dominado por raiva, frustração. Então, a pessoa está com muito barulho interno. Quem tem o desprezo, é isso, né? O desprezo, ele se confunde muito, ele se mistura muito com a indiferença. A indiferença. A indiferença é um sentimento vazio de uma pessoa que desistiu do outro. A indiferença é quando a gente desiste do outro. E aí, o outro fazendo mal ou fazendo bem para nós, tanto fez, tanto faz. Aí, então, é isso. Às vezes, o desprezo se mistura com isso. Só que o que acontece? O desprezo é um sentimento que o outro está no comando.
O outro está no comando. Enquanto a indiferença é a ausência de sentimento em relação ao outro, porque eu desisti do outro. Então a gente se torna indiferente quando a gente desiste, não é? E aí tem esse tipo de realidade. Então mais ou menos isso aí a questão. O desprezo ele causa prejuízo na gente, tá? Ele causa prejuízo interior. Isso. E na primeira oportunidade que a gente tem de falar mal, a gente fala. A indiferença, simplesmente, a gente apaga a pessoa da agenda. Eu vou riscar o seu nome da minha agenda. Né? Da agenda do coração. Então, a indiferença pressupõe a desistência. A gente desiste do outro. O desprezo não, a gente está mantendo o outro vivo dentro de nós. Dentro de nós. E o silêncio é tipo dar um tempo. O silêncio é uma atitude. Eu me afasto da situação para refletir, pensar em mim mesmo, em olhar para mim, perceber meus sentimentos, perceber minhas emoções, calcular como que eu vou responder aquilo, ou como que eu não vou responder aquilo, como que eu vou me manter. Então, o que acontece? O silêncio é, no fundo, um encontro conosco mesmo. Dependendo da situação. Às vezes nós temos que dar uma resposta imediata, e a gente só tem aquele 30 segundos que a gente faz assim, ó. Às vezes é só esse tempo, essa respirada que a gente tem, isso é um silêncio, para dar uma resposta coerente, uma resposta, então, né? E às vezes é só esse tempo, e aí é o silêncio. Às vezes o que é o silêncio? A situação está muito esquisita, o clima está meio assim, né? Eu pego, vou para casa e vou evitar um tempo estar ali, vou evitar um tempo conversar com a pessoa, vou evitar um tempo, porque se eu conversar com ela, eu vou pular no pescoço dela, então eu dou essa retirada, e vou pensar em mim, olha, a pessoa falou isso, assim, eu lembro de um caso que aconteceu comigo, que a pessoa falou uma coisa que me ofendeu muito, né? Depois, lá no meu silêncio, eu comecei Deus tudo bem, mas esse tal de Mestre Jesus, ele é próximo com a gente. E aí eu estava pensando, aí adivinha a conclusão que eu cheguei? A pessoa estava certa. Gente, aí que a coisa ficou feia pro meu lado. Porque aí, em vez de ficar com raiva da pessoa agora, eu comecei a ficar com raiva de mim. E aí mais silêncio, mais esse tipo de coisa. Então o silêncio... Pessoas muitas vezes evitam o silêncio porque no silêncio a gente é obrigado a encarar a nós mesmos. Não, o silêncio é uma atitude. O silêncio é uma escolha. Eu escolho silenciar para exatamente tomar posse das minhas emoções. Para não permitir que minhas emoções tomem posse de mim. Ou eu tomo posse delas, ou elas tomam posse de mim. E quando as emoções tomam posse de nós, fezes. Vou cortar do vídeo. Ou vou deixar, quem sabe. E é isso. Então o que acontece? O silêncio, ela é uma postura ativa e não passiva. O desprezo é reação. Entendeu? Então, o silêncio é uma escolha. Eu levo a paulada, eu escolho me afastar para cuidar das minhas emoções, para que as emoções não me dominem. Porque se a emoção dominar, eu vou fazer bobagem. Vou falar bobagem. Vou machucar as pessoas. Então, eu me afasto, controlo a emoção e depois eu tenho como responder. Responder com o quê? Com uma postura boa, uma postura consciente, e isso deixa quem é perverso mais furioso ainda. Porque a pessoa não conseguiu dominar a nossa cabeça e nem nossas emoções.
Quando se tem o desprezo, a pessoa desprezada conseguir. A pessoa se sente até bem, porque dominou a gente com nossas respostas emocionais. E falar isso não significa que eu não tenha desprezo, que você não tenha, que não. Significa que é isso e a gente precisa crescer para exatamente aproveitar a postura do silêncio. Vocês já perceberam que, por exemplo, quando Jesus tinha algumas questões, ele subia na montanha e ficava em silêncio, rezando ao Pai? Eu fico pensando, se ele, que é ele, tinha necessidade disso, e nós? Não é? E nós? Então nós necessitamos do silêncio. O silêncio é curativo. Assim disse Jesus: observai os cachorros, como eles fazem silêncio quando estão mal, e fazei o mesmo. Não, Jesus não falou isso. Tá? Isso. Mas fica a lição para a gente. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, olhai os cachorrinhos, os gatinhos, como que eles, quando estão dodói, como que eles fazem. Entendeu? E façamos o mesmo. O silêncio é curativo do coração, das nossas emoções. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença, tá bom? Paz e bem para vocês. Obrigado.